Ok, pessoal, ok. Vamos voltar então, vamos continuar aqui falando sobre essas funções da palavra ser, né? Nós iniciamos e olha aqui, ó, o que você ainda vê? Nós estávamos falando sobre esta função de partícula passivadora e sobre a ideia de ela exigir aí no seu período um sujeito explícito. No exemplo anterior, no exemplo que vimos, resolveram-se as questões da prova. Você viu aqui a partícula passivadora exigindo no período um sujeito simples. Ok. Neste outro aqui, ó, você percebeu então que nós temos a exigência de um sujeito agora, ou a presença, na verdade, de um sujeito composto. Então partícula passivadora exigindo um sujeito explícito, que pode ser simples, como no período anterior, pode ser composto, como neste período que acabamos de apresentar a você, ou pode ser, então, um sujeito oracional. Antes de eu passar o outro exemplo a você, deixe-me dizer, às vezes você está argumentando assim, ó, Rosi, o que eu faço com esse objeto indireto? Querido, você deixará o objeto indireto no seu período, com ele você não mexerá, tá? O que a partícula apassivadora não aceita é o objeto direto, tá? Mas no objeto indireto, com ele, você não mexerá, deixe-o assim, tá? Continua sendo o objeto indireto, tá bom? Agora, perceba um outro exemplo que apareceu em uma questão de prova, a sua banca exigindo o conhecimento aqui da palavra ser. Então, vamos ver aqui, colocarei a você. Tá? Opa, olha só. Apareceu em uma determinada prova exatamente este trecho de texto, ó. Especula-se, olha só, especula-se que os transplantes, olha aí, questãozinha de prova básica, simples para você, ó. Especula-se que os transplantes, de células-tronco, eu vou continuar bem aqui, cantinho, ó, tudo bem? De células-tronco, possam vir a beneficiar doenças do coração, doenças neurovegetativas. Aí o texto continuava. Eu pararei por aqui porque não tenho mais espaço. Então, olha só. Especula-se que os transplantes de células-tronco possam vir a beneficiar algumas doenças. Segundo o texto, eram algumas doenças. Ótimo. Só que a sua questão estava exatamente argumentando o seguinte. A expressão verbal especula-se ou esta estrutura especula-se apresenta no período um sujeito explícito. Olha só, a questão versava sobre isto. Isto aqui, ó. A flexão verbal especula-se apresenta no período sujeito explícito. Gente, de verdade, não dá para entender essa questão certinho, com tranquilidade, não dá para saber? Se você quer saber a função do ser, é só você recorrer ao seu verbo, transitividade dele. Agora veja como é tranquilo perceber isso, ó. De acordo com a regência do verbo especular. Vai lá, nós temos que quem especula aqui está especulando o quê? Algo. Olha aí, ó. Quem especula está especulando algo. Quem especula aqui está especulando o quê, gente? Que os transplantes de células-tronco possam vir a beneficiar aí algumas doenças, segundo o texto. Quem especula está especulando isso aqui, ó. Tudo bem? Verbo não exige preposição, então o seu verbo é transitivo direto. E então, verbo transitivo direto exige um complemento chamado objeto direto. Até aí tranquilo para você. Só que daí você percebe, opa, transitividade direta. Mais palavra ser, essa palavra precisa se chamar o que mesmo? Partícula apassivadora. E a partícula apassivadora e o objeto direto são dois termos que não podem existir
na mesma oração, ou você tem um ou você tem outro. As duas coisas você não pode perceber, você na verdade não pode aceitar. Então o que eu faço, Rose? Daí você já sabe, você vai transformar o seu objeto direto em sujeito. Olha só, sujeito. Tranquilo? Até para você cumprir a regra, se existe partícula passivadora, o seu sujeito precisa estar explícito no período. Se existe partícula passivadora, o seu sujeito tem de estar escrito, necessariamente. Significa dizer, então, que ele não pode ser oculto. Significa dizer, então, que ele não pode ser indeterminado. Significa dizer, então, que com partícula passivadora, o seu sujeito jamais será inexistente. Tudo bem? Ele não pode ser oculto, ele não pode ser indeterminado, o que falar do inexistente, fora de cogitação. Ah? Mas vamos lá. Você tem um sujeito que, pelo menos aqui, escrito, começa em que e termina em beneficiar. Ótimo. Só que aqui você tem um sujeito que está apresentando um verbo. Na verdade, isso é uma locução verbal. Olha só, locução verbal. E você já é consciente, até mesmo porque já comentamos isso em outros momentos, você sabe que uma locução verbal aqui, ó, é, na verdade, um verbo e onde há verbo, há necessariamente uma o quê? Oração. Então, olha, você não está mais diante de um simples sujeito. Sujeito que apresenta verbo é sujeito que apresenta uma oração. E sujeito que apresenta uma oração já é considerado um sujeito o quê? Oracional. Olha aí, ó. Sujeito oracional. Está vendo só? Eu estou trabalhando com partícula passivadora, ou o meu sujeito será simples, resolveram-se as questões da prova, você se lembra do período, ou seu sujeito será composto, entregaram-se roupas e um par de sapatos àquela criança, ou seu sujeito ainda será o quê? Oracional. Que os transplantes de células-tronco possam vir a beneficiar doenças do coração. Era assim que dizia a questão ou dizia o texto. Tudo bem? Aí você se lembra da questão? Eu vou dizer de novo. A questão dizia o seguinte. A flexão verbal especula-se apresenta no período um sujeito explícito. Gente, vai lá. E tem certo ou errado? Certíssimo. Olha aqui, ó. Sujeito explícito, sujeito oracional. Pronto. Pronto. É só isso. É só isso. Partícula passivadora, trabalhando com a transitividade direta. Ok, meus queridos, tudo bem? Agora, isso acontece com a transitividade direta. Só que você tem outras transitividades. Vamos ver o que ocorre? Agora eu vou apagar, sempre lembrando isso, não posso mais esquecer esses detalhes. Agora você pensa o seguinte, a palavra ser não vai acompanhar só a transitividade direta, A palavra ser, na verdade, acompanha qualquer verbo. A palavra ser, ela pode acompanhar aí no seu período qualquer verbo. Seja o transitivo direto e indireto, como acabamos de ver. Mas ela também acompanha o verbo transitivo indireto, o intransitivo, o verbo de ligação. E quando a palavra ser acompanha esses verbos, o que temos então? Partícula passivadora nós não temos mais. Partícula passivadora com os outros verbos nós não temos mais. Porque a partícula passivadora só acontece na transitividade direta. Ótimo. E se fosse este período aqui, ó? Ai, como é bom, gente. Olha só. Asterisco, porque certamente você vai observar algum outro detalhe importante aqui neste período. Tá bom? Acreditam-se em fantasmas. Acreditam-se em fantasmas. Ótimo. Vamos lá. Os aqui nesta cidade acreditam-se em fantasmas. Vamos ver. Vamos lá. Você tem aqui a palavra ser. Você precisa saber qual é a função dessa palavra. Só que a primeira coisa que você faz é recorrer ao seu verbo. Ótimo. Aí você pensa na regência desse verbo. Segundo este verbo, neste período aqui eu tenho quem acredita, isso, em algo. Olha só. Aqui quem acredita está acreditando em que, Rosi? Eu responderia em fantasmas. Aqui quem acredita está acreditando em fantasmas.
Veja que já houve a exigência de uma preposição. Se houve a exigência, então o seu verbo só pode ser transitivo e indireto. É transitivo e indireto, em consequência disso, o seu complemento é objeto indireto. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora vamos continuar. Você tem a transitividade indireta acompanhada da palavra ser. Opa, isso partícula passivadora não será nunca com transitividade indireta. Bens a Deus. Tá? Partícula passivadora você não tem, mas você se lembra disso daqui, ó. Tá? Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, acompanhado de palavra ser. Gente, quando isso aqui acontecer, este ser só poderá ser considerado índice, isso, olha aí você falando, isso mesmo, índice de indeterminação e indeterminação do sujeito. É isso mesmo. É isso mesmo e você pensou certinho. Eu tenho palavra ser. Acompanhando qualquer outra transitividade que não seja a direta, eu só posso ter índice de indeterminação do sujeito. Tranquilo? Então, aqui, ó, índice de indeterminação do sujeito. Ótimo. Pronto. Agora, quando você trabalha com índice de indeterminação do sujeito, quero chamar a sua atenção para dois detalhes importantíssimos. São só detalhes, mas são importantíssimos para a sua prova. Eu disse dois. O primeiro deles, você trabalhou com índice de indeterminação do sujeito? Primeira coisa, o seu sujeito, vou trazer para cá este objeto, ó, está aqui, objeto indireto. O seu sujeito obrigatoriamente estará indeterminado. Olha aí, ó. O seu sujeito obrigatoriamente estará indeterminado. Se você voltar àquela sua anotaçãozinha anterior, em que eu havia posto ali os verbos e a palavra ser, você vai se lembrar de que eu já havia escrito isso. Escrevi assim, ó, verbo transitivo indireto, intransitivo e de ligação, mas o ser é igual a sujeito indeterminado. Eu havia escrito isso a você. Então, eu tenho de perceber isso. Se eu estou trabalhando com índice... Agora, gente, observe o nome dessa palavra. Observe o nome do termo. Índice que vai indeterminar. Índice que vai indeterminar o seu sujeito. Ou seja, seu sujeito só pode ser indeterminado, óbvio. Tudo bem? Só que existe uma segunda coisa. Rose, quando eu estou trabalhando com índice de indeterminação do sujeito, qual é o segundo detalhe que eu devo observar? O seu verbo. Olha a palavra que eu estou escrevendo. Olha a palavra que eu estou escrevendo. Sempre, sempre para nós aqui precisa significar sempre mesmo, ou seja, sem exceções. O seu verbo obrigatoriamente permanecerá no singular. Gente, quando falamos em singular, fala sério, nós estamos nos referindo mesmo à terceira pessoa, claro. Se fosse, pense comigo, que se fosse primeira pessoa, você identificaria o sujeito, primeira pessoa, você identificaria, Se fosse segunda pessoa, tu, você também identificaria o sujeito, seu sujeito não seria mais indeterminado. Terceira pessoa do singular, porque é a forma neutra de um verbo. Quando ele está na sua forma neutra, ele fica na terceira pessoa do singular mesmo. Tudo bem? Então, vai lá. Verbo obrigatoriamente no singular, terceira pessoa. Aí eu sei, você já olhou para o período e disse assim, pô, Rose, então aqui você deixou o verbo no plural. Exato. Foi só para você perceber o seguinte, acreditam-se em fantasmas. Soa bem aos ouvidos. Fica gostosa a leitura. Só que se você for à sua prova achando que o certo e o errado está naquilo que é bonito ou naquilo que é feio, você silas na sua prova, fica bonitinho. Acreditam-se em fantasmas. É bacana falar, soa bem aos ouvidos, é muito gostoso. Só que se eu estou trabalhando com índice de indeterminação do sujeito, o meu verbo no plural eu não posso deixar nunca. Olha aí, ó. Nunca. Então, a obrigatoriedade aqui da concordância é deixar este verbo na terceira pessoa do singular. É acredita-se em fantasmas. Eu expliquei isso em uma determinada
turma, certa vez, e alguém questionou, fez até um questionamento até procedente, até o momento. Alguém questionou assim, ó, mas Rose, por que que o meu verbo está no singular se fantasmas está no plural? Falou, ora, porque o seu verbo não mantém qualquer relação de concordância com fantasmas. O seu verbo não mantém qualquer relação de concordância com fantasmas, até porque fantasmas é objeto o quê? Indireto. E quem disse que verbo concorda com objeto indireto? Qual é a regra que sempre temos visto? Verbo concorda é com sujeito. Concorda com objeto indireto. Segunda coisa, isso que você realmente já pensou. Se isso fosse realmente sujeito, galerinha, por que essa preposição? Por que essa preposição? Se eu tenho a regra que diz que o núcleo do sujeito jamais pode ser preposicionado. Então eu não tenho nenhuma razão para flexionar este verbo de acordo com fantasmas. Fantasmas não é sujeito, fantasmas é apenas o quê? Objeto indireto. Percebe isso? Ah? Então, na verdade, o seu sujeito aqui é o quê? Acabei de dizer, ó, o seu sujeito é indeterminado. Você chamando fantasmas de sujeito, você inclusive contraria a primeira norma aqui, ó. Seu sujeito é indeterminado. Acabou. Entende isso que eu estou falando? Ok? Agora, tentarei fazer algumas questões com você. Trouxe algumas questões, mostrarei aqui, mas antes disso, preste bem atenção no que eu vou dizer. Em uma determinada aula, nossa, do nosso curso em questão, eu me lembro de ter falado a você isto aqui, ó. Gente, sujeito indeterminado. Você vai se lembrar disso, se você tem acompanhado direitinho as nossas aulas, você se lembrará disso. Em um determinado momento eu disse, sujeito indeterminado. Para ele, há duas regras. Você vai se lembrar. Para ele, há duas regras. Sujeito indeterminado. Ó, regras. Vamos só relembrar aqui, bem rapidinho. Regras de um sujeito indeterminado. Vamos lá. Sujeito indeterminado. Você se lembra que eu falei sobre duas regras, mas em um determinado momento, eu só passei uma. Falei assim, olha, são duas regras para o sujeito indeterminado, mas agora passarei só uma para você. E em um outro momento você verá a segunda regra. Aí, ó, você acabou de ver a segunda regra do sujeito indeterminado. Quando você estiver diante do índice de indeterminação do sujeito. Simples. Então, só para relembrar. Qual era a primeira regra do sujeito indeterminado? Olha só, o seu verbo, vamos recapitular. O seu verbo estará na terceira pessoa do plural, detalhe, sem referência. Olha aí, ó. Terceira pessoa do plural, sem referência. Você se lembra disso? Você se lembra até do texto que fizemos? Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, o texto lá de Gertrudes, os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Não ousavam abranger o corpo inteiro. O que é que não ousava, Rose? Os espelhos. Ou seja, o seu verbo ousavam está na terceira pessoa do plural. Só que há uma referência. Qual é a referência? Os espelhos. Eram os espelhos que não ousavam abranger o corpo inteiro. Opa, terceira pessoa do plural, mas há uma referência? Então pronto, sujeito indeterminado eu já não tenho mais. Então é só para chamar a sua atenção para o seguinte, não é qualquer verbo na terceira pessoa do plural. É um verbo na terceira pessoa do plural sem qualquer referência. Havendo referência, você já sabe que o seu sujeito está ali muito bem determinado. Agora, olha o outro período que fizemos. Dizem que quando recebeu Robespierre caído em desgraça, o carrasco se comoveu. Dizem que... Sei lá. Você se lembra disso? Nós fizemos aqui.
Sei lá quem. O meu verbo está na terceira pessoa do plural e não há nenhuma referência. O sujeito é indeterminado. Tá? E agora, acabamos de ver outra regra para o sujeito indeterminado. Verbo, ó, mais um ser, chamado o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Só que lembre-se, neste caso, olha só, neste caso, o seu verbo ficará obrigatoriamente no singular. Concluindo, para o sujeito indeterminado, você tem verbo no plural, você tem verbo no singular. No plural, sem referência. No singular, só se vier acompanhado de índice de indeterminação do sujeito. Então, são essas as duas regras que eu tinha de mostrar a você a respeito do sujeito indeterminado. Uma havia passado anteriormente, esta eu já encerro aqui com a segunda. Tudo bem? Voltarei, agora eu preciso encerrar esta minha aula, mas eu voltarei em um outro momento já tentando fazer com você essas questões que aparecem em prova a respeito dessas duas primeiras funções. Hein? Partícula passivadora, que só acontece com a transitividade direta, índice de indeterminação do sujeito, que acontece com as outras transitividades. Só que antes de eu encerrar, deixe-me só falar. Você percebeu o seguinte, hein? Olhe, a palavra ser, só para você notar. Aí eu já encerro a minha aulinha aqui, que meu tempo já está realmente no fim. A palavra ser, quando for partícula passivadora, o seu verbo manterá a relação de concordância com o seu sujeito. Gente, você vai ter de perceber a relação verbo-sujeito com partícula passivadora. Sujeito singular, sujeito plural, verbo também no plural. Relação de concordância sempre. Mas, se for índice de indeterminação do sujeito, ó, se for índice de indeterminação do sujeito, você não terá escolhas. O seu verbo obrigatoriamente permanecerá no singular. Com partícula passivadora, Rose, eu posso ter verbo singular, posso ter verbo plural. Vai depender do sujeito. Com índice, só singular. Só singular. Acredita-se em fantasmas. Só assim. Tudo bem? Nós vamos na próxima aula, então, fazer algumas questõezinhas para fixarmos essa ideia, ok? Mas, por enquanto, eu preciso ficar por aqui, gente. Obrigada pela atenção. Tchauzinho.